Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. O frio em São Paulo não é como nos filmes. Não é uma neve branquinha que embeleza a paisagem. É uma umidade cortante que entra pelos ossos, que se agarra na sua roupa de cama improvisada. No meu caso, um amontoado de papelões sob a marquise de um prédio antigo no centro. Meu nome? As pessoas já não me dão um. Sou apenas mais uma sombra entre os arranha-céus. Uma figura que o olhar da maioria atravessa sem registrar. A vida nas ruas te ensina a ser invisível, a se encolher para não incomodar, para não ser notado. Mas de uns tempos para cá, eu comecei a sentir que algo mais estava me observando. Algo que se movia nas frestas da indiferença alheia. Começou com sussurros, retalhos de conversas levados pelo vento noturno, palavras que pareciam se formar do nada, sempre sobre esquecimento e abandono. Eu culpava a fome, o cansaço, os vapores que subiam dos bueiros. Minha mente, eu pensava, estava pregando peças, até a noite em que vi o coletor. Era uma madrugada particularmente gelada. A garoa fina e persistente encharcava tudo, e a cidade parecia um borrão de luzes de neon e asfalto molhado. Eu estava tentando dormir, enfiado no meu casulo de papelão, quando um silêncio estranho desceu sobre a rua. O barulho distante do trânsito, o zumbido dos postes de luz, tudo se calou. Um arrepio que não era do frio percorreu minha espinha. Foi então que o vi, do outro lado da rua. No começo parecia um homem alto, esguio, vestindo um sobretudo escuro e puído. Ele estava parado sob um poste de luz que piscava intermitentemente, e a cada piscada, sua forma parecia tremeluzir, como uma miragem. O que me gelou o sangue, no entanto, não foi sua aparência, mas o que ele estava fazendo. Ele se aproximava lentamente de outros moradores de rua que dormiam, encolhidos em seus próprios abrigos improvisados. Mas ele não os tocava, não os roubava, não os agredia. Ele simplesmente parava ao lado deles, e eu podia ver mesmo à distância uma espécie de névoa pálida e fina sair da boca e do nariz dos adormecidos e ser inalada pela figura. A cada respirada, a pessoa no chão parecia encolher, se tornar mais apagada. Um terror primitivo me paralisou. Eu queria gritar, correr, mas meu corpo não obedecia. Meus olhos estavam grudados na cena. Vi o coletor se aproximar de um senhor que eu conhecia de vista, um que sempre murmurava sobre os netos. A névoa que saiu dele era mais densa, e por um instante jurei ter visto nela o rosto sorridente de duas crianças. A figura esguia a absorveu com uma avidez que me revirou o estômago. Na manhã seguinte, o senhor não acordou. Os paramédicos vieram, constataram o óbito por causas naturais. Hipotermia, disseram. Mas eu sabia. Eu vi o que realmente aconteceu. Ele não tinha mais lembranças para mantê-lo aquecido. Não tinha mais um porquê para abrir os olhos. O coletor havia levado tudo. As noites se tornaram um pesadelo. Eu lutava contra o sono, com medo de que a névoa das minhas próprias memórias, dos tempos em que eu tinha um nome, uma casa, uma família, fosse o próximo banquete daquela criatura. Comecei a notar o padrão. Ele só se aproximava daqueles que estavam completamente sós, os que já haviam sido esquecidos pelo mundo. Ele se alimentava do nosso esquecimento, da nossa invisibilidade. A indiferença da cidade era o que o fortalecia. Em uma noite de desespero, decidi que não seria a próxima vítima. Juntei as poucas moedas que tinha e comprei um café forte numa padaria 24 horas. Sentei-me em um banco de praça sob a luz de um poste que não piscava. E me forcei a me lembrar. Lembrei do rosto da minha mãe, do cheiro do bolo que ela fazia, da primeira vez que andei de bicicleta, do meu primeiro amor. Cada lembrança era uma arma, um escudo. E então, ele apareceu. Parou do outro lado da praça, a silhueta distorcida pela escuridão. Os olhos dele,
ou o que deveriam ser os olhos, eram dois vácuos que pareciam sugar a luz e a esperança. Ele me encarou, e eu senti um puxão na minha mente, uma tentativa de arrancar minhas memórias mais queridas. Agarrei-me a elas com todas as minhas forças. Meu nome é Ricardo, sussurrei para o vento, a voz rouca por desuso. Eu me lembro. O coletor pareceu hesitar. A forma dele tremeluziu violentamente. Ele não se alimentava de pessoas, mas do que restava delas quando o mundo já não as via. E eu, naquele momento, me recusei a ser invisível. Ele deu um passo em minha direção, e o ar ao redor ficou ainda mais frio. Mas então um carro de polícia passou lentamente pela rua, seus faróis varrendo a praça. Por um instante, a luz atingiu a figura e ela se desfez em uma centena de sombras que dançaram e se dissiparam na noite. Não sei o que era o coletor. Talvez uma entidade antiga, nascida da solidão e da negligência das grandes cidades. Talvez um fantasma faminto atraído pelas almas que o mundo deixou para trás. O que eu sei é que ele ainda está lá fora. E todas as noites, quando o frio aperta e a indiferença das pessoas me cobre como um manto, eu me lembro do meu nome. Eu me lembro de quem eu era. E rezo para que isso seja o suficiente para me manter vivo até o amanhecer. As pessoas pensam que o pior de morar na rua é a fome ou o frio. Não é. O pior é o barulho. Não o barulho dos carros, das sirenes, da cidade que nunca dorme. Falo do barulho que fica dentro da sua cabeça quando o silêncio finalmente chega. É um zumbido feito de arrependimentos, de "e se?", de vozes que você não ouve mais. Para fugir desse zumbido, a gente procura lugares ocos, lugares com outros fantasmas para abafar os nossos. Foi assim que eu encontrei o velho Teatro Metrópole. Uma carcaça de prédio no coração da cidade, com as portas da frente trancadas por correntes grossas e enferrujadas. Mas, como todo morador de rua sabe, sempre existe uma entrada pelos fundos. Uma janela quebrada no térreo me deu passagem para um mundo de veludo puído, poeira e escuridão. O lugar cheirava a mofo e a tempo. Era perfeito, silencioso. Pelo menos foi o que eu pensei na primeira noite. Meu canto era nos fundos do palco, atrás de uma cortina pesada que um dia deve ter sido vermelha. O tecido grosso me protegia do vento que entrava pelas frestas do teto. Na primeira noite, dormi como uma pedra. Na segunda, comecei a ouvir a música. Era um piano, desafinado, distante, como se viesse de dentro das paredes. Uma melodia melancólica que se repetia sem parar. No começo, achei que era o vento. Ou talvez algum som da rua sendo distorcido pela acústica do teatro. Tentei ignorar, mas a melodia entrava nos meus sonhos, me mostrava flashes de um teatro lotado, de aplausos, de uma mulher de vestido brilhante se curvando no palco. Na terceira noite, o piano veio acompanhado de passos. Passos leves, ritmados, no assoalho de madeira do palco. Eles dançavam no escuro, seguindo a música fantasma. Meu coração batia no ritmo daquela valsa macabra. Eu me encolhi atrás da cortina, o suor frio escorrendo pela minha testa, rezando para o amanhecer chegar logo. O medo real começou quando as coisas começaram a se mover. Uma noite, acordei com um barulho de algo sendo arrastado. Espiei por uma fresta da cortina. Um dos velhos refletores pendurados no alto estava se balançando sozinho, rangendo, focando sua luz inexistente em um ponto vazio no centro do teatro. A poeira dançava no feixe invisível. Os passos pararam bem ali, naquele ponto. A música do piano ficou mais alta, mais intensa, quase desesperada. E então eu ouvi um soluço. Um soluço de mulher, cheio de uma dor que parecia antiga demais para este mundo. Eu deveria ter ido embora. Qualquer pessoa sã teria corrido daquele lugar. Mas para onde eu iria? Voltar para o barulho da minha própria mente era ainda mais assustador. Aqui, pelo menos, os fantasmas não eram meus. Comecei a conviver com eles. Durante o dia, o teatro era só um prédio abandonado. Eu saía para conseguir algum trocado, alguma comida.
Mas ao anoitecer, quando a cidade lá fora se acalmava, o espetáculo começava. A orquestra fantasma se afinava no fosso, os passos dançavam no palco e o soluço da mulher no centro das atenções ecoava pela plateia vazia. Descobri que eles não me notavam, desde que eu ficasse quieto no meu canto. Era como se eu fosse um espectador de uma peça que se repetia todas as noites, uma tragédia presa no tempo. Às vezes, eu via vultos, formas escuras sentadas nas poltronas, uma plateia de sombras assistindo ao show. A curiosidade, essa maldita coceira na alma, me fez cometer o erro. Eu queria saber quem era a mulher que chorava. Numa tarde, revirei uma sala nos bastidores, cheia de programas de peça antigos e figurinos comidos pelas traças. Encontrei um pôster amarelado de A Última Valsa, datado de décadas atrás. Nele, uma atriz linda, de olhos tristes, sorria para a câmera. Seu nome era Lídia. Naquela noite, quando o soluço começou, eu não aguentei. Saí de trás da cortina e, com a voz trêmula, sussurrei no escuro. Lídia! O teatro inteiro mergulhou num silêncio absoluto. O piano parou, os passos cessaram, o ar ficou pesado, denso, carregado de uma eletricidade raivosa. O silêncio era 1000 vezes mais aterrorizante do que a música. Eu senti todos os olhos invisíveis da plateia se virando para mim. O vulto que antes estava no centro do palco, o vulto de Lídia, virou-se lentamente na minha direção. Eu não conseguia ver seu rosto, apenas uma silhueta contra a penumbra. Mas eu senti seu olhar, um olhar de pura agonia e fúria. A peça tinha sido interrompida, o espectador tinha interferido no espetáculo. Um gemido baixo começou, não mais de tristeza, mas de ódio. Ele cresceu. Se tornou um grito agudo que fez as janelas tremerem e a poeira chover do teto. As poltronas começaram a balançar violentamente. Os vultos na plateia se levantaram, suas formas se contorcendo, se esticando em minha direção. A coisa que era Lídia deslizou pelo palco, não mais dançando, mas vindo me pegar. Corri como nunca na minha vida, tropecei em cordas, caí sobre adereços velhos, o toque gelado de dedos invisíveis roçou meu ombro, saltei pela janela quebrada, caindo de mau jeito na calçada, cortando as mãos e o face. Não olhei para trás. Corri sem rumo pelas ruas, o grito do teatro ecoando na minha cabeça. Hoje eu durmo ao relento, na calçada de uma avenida movimentada. Eu abraço o barulho dos carros, das buzinas, das pessoas. Prefiro 1000 vezes o barulho da vida ao silêncio aterrorizante do Teatro Metrópole. E às vezes, quando o vento sopra da direção certa, juro que ainda consigo ouvir, bem baixinho, a melodia triste de um piano desafinado. E sei que a peça continua, noite após noite. E eles ainda estão esperando que o espectador indesejado volte para o seu lugar na primeira fila. Meu nome o tempo já comeu, mas pode me chamar de Jonas. A rua não te dá um futuro, mas te dá um monte de passados. Já tive casa, já tive carro, já tive até um cachorro chamado Tobias. Hoje, meu endereço é um pedaço de papelão debaixo da marquise de um prédio antigo na Praça da Sé. A gente aprende a viver com o frio, com a fome e com o medo. Mas tem coisa que a rua te apresenta que não está em manual de sobrevivência nenhum. Aconteceu numa daquelas noites paulistanas que a garoa não cai, ela paira. Uma névoa fina e gelada que entra pelos ossos e gela a alma. Eu estava ajeitando meu castelo, como chamo minha pilha de jornais e papelões, quando a vi pela primeira vez. Do outro lado da rua, sob a luz alaranjada de um poste, estava uma menina. Não devia ter mais de 7 anos. Usava um vestidinho branco, de festa, daqueles que a gente vê em vitrine de loja chique. O cabelo escuro e liso caía sobre os ombros e os pés estavam descalços no asfalto molhado. Ela estava imóvel, de costas para mim, olhando fixamente para as portas fechadas da catedral.
De primeiro o coração aperta. Criança na rua essa hora é coisa que não devia existir. Pensei em gritar, chamar a polícia, mas quem ia dar ouvidos a um farrapo como eu? Fiquei observando, esperando um pai, uma mãe, alguém aparecer. Mas a noite avançou, a praça se esvaziou e ela continuava ali, como uma estátua de porcelana esquecida na chuva. Foi então que eu notei o estranho. A garoa apertou, mas nem uma gota parecia tocá-la. A água formava uma espécie de cortina invisível ao seu redor, desviando dela como se seu corpo fosse quente como brasa. Um calafrio que não era do frio percorreu minha espinha. O medo, aquele velho companheiro, se sentou ao meu lado. Nas noites seguintes, o ritual se repetiu. A cidade podia mudar, as sirenes podiam cortar a madrugada, mas ela estava lá, sempre no mesmo lugar, com o mesmo vestido, encarando a igreja. Comecei a perguntar para os outros invisíveis, meus colegas de calçada. O Zé, que dorme perto do metrô, o baiano que vive de catar latinha. Ninguém a tinha visto. Tá bebendo demais, Jonas, eles diziam, rindo com os poucos dentes que lhes restavam. Eu estava ficando louco. Talvez fosse a fome, o frio, a solidão, mas eu a via, com a clareza de quem vê o sol nascer. Numa terça-feira, a coragem, ou talvez a loucura, venceu. Bebi uma dose de conhaque barato que tinha ganhado e atravessei a rua. Cada passo era uma batalha contra o instinto que gritava para eu voltar. Quanto mais eu me aproximava, mais o ar ficava pesado, gelado. Um silêncio profundo parecia emanar dela, abafando o som da cidade. Moça? Menina? Chamei, a voz saindo como um arranhão. Você tá bem? Tá perdida? Ela se virou, devagar. O rosto era de uma boneca, branco e sem expressão. Mas os olhos... Haha, os olhos... Não havia olhos. Eram duas cavidades escuras, vazias, um negrume profundo que parecia querer engolir a luz do poste e a minha alma junto. Meu corpo inteiro travou. O grito morreu na garganta. Ela não falou nada. Apenas levantou a mão pequena e pálida e apontou para a grande porta de madeira da catedral. Depois, com o mesmo dedo, apontou para mim. E, por fim, sorriu. Foi um sorriso que não mexeu nos lábios, mas que eu senti dentro da minha cabeça. Um convite mudo, frio e terrível. Naquele instante, eu entendi. Ela não estava perdida. Ela estava esperando por companhia. Alguém para entrar com ela naquele lugar sagrado, naquela hora morta. Não sei de onde tirei forças, tropecei, caí, me arrastei e depois corri. Corri como se o próprio diabo tivesse nos meus calcanhares, sem olhar para trás, com o som do meu coração desesperado martelando nos ouvidos. Fui parar do outro lado da cidade, onde me encolhi num canto qualquer e tremi até o dia clarear. Nunca mais voltei a dormir na Sé. Hoje o meu castelo fica debaixo de um viaduto, onde o barulho dos carros ajuda a espantar os fantasmas. Mas às vezes, na calada da noite, quando a garoa fina começa a cair, eu fecho os olhos e ainda vejo a menina do vestido branco, com os buracos negros no lugar dos olhos, me convidando para um lugar de onde, eu tenho certeza, ninguém volta. A rua te ensina a ver o que os outros não veem. E acredite em mim, há muito mais coisas escondidas nas sombras da cidade do que a sua vã filosofia pode imaginar. Muito mais. Meu nome? Bota aí que é ninguém. É o que eu sou para a maioria das pessoas que passa apressada por mim aqui no centro velho de São Paulo. Minha cama é um punhado de papelão e minha casa é a sombra dos prédios históricos que viram mais história do que qualquer livro pode contar. E é numa dessas sombras, a do pátio do colégio, que mora uma coisa que não é desse mundo.
A gente que vive na rua aprende a ler à noite. Sabe diferenciar o barulho do passo de um guarda do passo de um ladrão. Sabe quando a escuridão é só escuridão e quando ela tem peso. E a escuridão que cai ali, naquele largo onde São Paulo nasceu, é pesada, é antiga. Tudo começou quando o frio de julho chegou com força, aquele frio que parece morder os ossos. Eu tinha arrumado um canto bom perto dos arcos, protegido do vento. Numa madrugada, eu acordei com um silêncio esquisito. Sabe quando todos os barulhos da cidade, a sirene longe, o motor do ônibus noturno, o zumbido dos postes, simplesmente param? Foi um silêncio assim, um vácuo. Abri os olhos e tudo parecia normal. A luz amarelada dos postes, a garoa fina cintilando no paralelepípedo. Mas então eu vi. A sombra de um dos postes, aquele mais perto da parede da igreja, estava errada. Ela não estava esticada no chão como as outras. Ela estava em pé. Esfreguei os olhos, achei que era cachaça, cansaço, mas não era. A sombra se desgrudou do chão. Era uma silhueta humana, feita de escuridão pura, mais escura que a própria noite. Não tinha rosto, não tinha roupa, era só um contorno de gente, um buraco na realidade. E ela se movia. Lentamente, a coisa deslizou pelo largo. Não caminhava, flutuava um palmo do chão sem fazer um único ruído. Ela parou perto de uma das lixeiras e ficou ali, imóvel. De repente, um dos cachorros vira-latas, o pretinho, que sempre dormia por ali, começou a ganir. Um ganido baixo, de puro pavor. Ele estava encolhido, olhando para a sombra. A silhueta virou a cabeça na direção dele. E então, ela esticou um braço. O braço se alongou de um jeito impossível, como se fosse feito de borracha preta, e tocou a cabeça do pretinho. O cachorro deu um último suspiro e ficou quieto, completamente imóvel. A sombra encolheu o braço de volta e simplesmente se dissolveu, como fumaça preta no ar. No mesmo instante, todos os sons da cidade voltaram de uma vez só. Eu fiquei paralisado até o sol nascer. Quando a primeira luz bateu, tomei coragem e fui até o cachorro. O pretinho estava duro, frio, mas não tinha marca, não tinha ferimento. Os olhos estavam abertos, vidrados, como se ele tivesse morrido de susto. Nas noites seguintes, o terror virou rotina. A sombra aparecia, sempre naquele silêncio sepulcral. Ela não mexia comigo, parecia não me ver ou não se importar. Eu a via tocar as coisas. Ela tocava uma poça de água e a água secava na hora. Tocava as folhas secas que o vento juntava num canto e elas viravam pó. Ela parecia se alimentar da vida, da essência das coisas. Comecei a notar que ela era atraída por restos de vida. Um pedaço de pau mofado, uma fruta podre que alguém jogava fora. Ela se aproximava, tocava e o alimento se desfazia em cinzas. O verdadeiro pavor veio na semana passada. O seu Afonso, um velhinho que vendia café numa garrafa térmica e dormia perto da caixa de correio, ficou doente. Uma tosse feia, uma febre que não passava. Numa madrugada, acordei de novo com silêncio. A sombra estava lá. Ela não foi para a lixeira. Ela deslizou lenta e decidida até o canto onde o seu Afonso dormia, tremendo de febre enrolado no cobertor fino. Eu quis gritar, jogar uma pedra, fazer alguma coisa, mas o meu corpo era um bloco de gelo. O medo tem um jeito de te pregar no chão. A sombra parou ao lado dele. Ficou ali, observando por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, esticou aquele braço de escuridão. A mão sem dedos pousou suavemente no peito do seu Afonso. O velho deu um suspiro longo, um sopro de vida que se misturou com a garoa, e ficou quieto. A sombra pareceu ficar um pouco mais escura, mais densa, e então, como sempre, se desfez no ar. Hoje eu tô aqui, do outro lado da rua. Não durmo mais no pátio, prefiro o vento, a chuva. Ninguém acredita em mim, claro. Sou só mais um bêbado, um maluco, mas eu sei o que eu vi. Se algum dia você passar por aqui de madrugada e sentir a cidade ficar muda de repente, não pare. Não olhe para a sombra dos postes. Apenas reze e siga em frente. Porque tem coisas nesse mundo que se alimentam do que a gente joga fora, do que a gente esquece, do que está no fim. E nós,
Os moradores da rua estamos sempre no fim da fila. Somos o prato perfeito para a fome da escuridão. Meu nome se perdeu em algum beco por aí, mas a rapaziada aqui de baixo me chama de Fumaça. Não porque eu pite, mas porque dizem que um dia eu simplesmente apareci, como se tivesse saído da névoa suja que sobe do asfalto. Minha casa é essa barriga de concreto e aço que corta o centro de São Paulo, o elevado Presidente João Goulart, o Minhocão. De dia é o inferno, o barulho dos carros lá em cima treme a sua alma, uma cachoeira de metal que nunca para. Mas à noite o monstro dorme. O silêncio desce e é aí que você ouve a respiração de verdade do lugar. E é nessa hora que a troca acontece. Eu já tinha ouvido as histórias, claro. Todo morador antigo daqui conhece. É lenda de pé de orelha, coisa que um conta pro outro para espantar novato ou para justificar a loucura que a rua traz. Diziam que o Minhocão não é só concreto, que ele tem fome e que de vez em quando ele pega um para ele. Começou comigo há umas 2 semanas. Eu tinha um parceiro, o Cido, um moleque novo, uns 20 e poucos anos que a vida mastigou e cuspiu aqui embaixo. Ele era gente boa, dividia o pão, contava umas piadas sem graça. A gente dormia perto um do outro, mais pela segurança do que pelo calor. Numa noite, uma daquelas de garoa fina e fria, eu acordei com um cheiro estranho. Um cheiro de ferrugem e maresia. Maresia aqui no meio de São Paulo? Impossível. Abri o olho e vi que o Cido não estava lá. O cobertor dele, a mochila rasgada, tudo no lugar. Mas ele, não. Achei que ele tinha ido no banheiro em algum canto escuro. Mas as horas passaram, a madrugada virou manhã e nada do Cido. Ele sumiu. Simplesmente evaporou. Ninguém viu, ninguém ouviu. Na noite seguinte, o cheiro de maresia voltou, mais forte. E eu vi. Debaixo de uma das pilastras, onde a escuridão era mais densa, tinha uma poça d'água. Não era da chuva. Era uma água escura, oleosa, que brilhava com a luz dos postes. E no meio da poça tinha uma coisa. Um monte de tralha, do tipo que o mar joga na praia. Um pedaço de rede de pesca, umas conchas quebradas, um sapato velho coberto de cracas. E no meio de tudo, uma carteira de identidade. Meu coração parecia um motor falhando. Me arrastei até lá. O cheiro era sufocante. Com a ponta dos dedos trêmulos, peguei a identidade. A foto estava desbotada pela água salgada, mas eu reconheci o rosto. Era o Cido. A identidade dele estava ali, jogada naquela sujeira vinda de um oceano que não existe aqui. Foi aí que eu entendi a lenda. O Minhocão faz uma troca. Ele leva alguém, e no lugar deixa os destroços de uma outra vida, de um outro lugar. Uma vida que talvez tenha se perdido no mar e que o Minhocão, por alguma razão macabra, puxa para cá. É como se a estrutura fosse um portal, um anzol gigante que pesca almas perdidas de lugares distantes e, para manter o equilíbrio, entrega uma das nossas. Desde aquela noite, eu não durmo mais. Eu vigio. A cada noite o cheiro de maresia volta, e a cada noite a poça aparece em um lugar diferente. Às vezes ela só traz conchas. Outra noite trouxe um ursinho de pelúcia encharcado com um olho faltando. Na noite passada, trouxe um rádio de pilha antigo com a antena quebrada, chiando estática, e por baixo do chiado, um som que parecia ser de ondas quebrando. Os outros não vêm, ou fingem que não vêm. Quando o cheiro vem, eles se encolhem mais nos cobertores, se viram para a parede. Ninguém fala sobre o desaparecido. É um pacto de silêncio,
um medo que gruda na garganta. Agora mesmo, enquanto te conto isso, o cheiro tá começando a voltar. Salgado, podre. A poça tá se formando ali, perto da viga de sustentação. A água escura borbulha devagar. Eu fico aqui no meu canto, segurando a única coisa de valor que eu tenho, um isqueiro velho, e rezo. Não para Deus. Rezo pro monstro de concreto. Rezo para que quando ele decidir pescar de novo, a isca que lhe ofereça em troca seja mais interessante do que um velho que atende pelo nome de fumaça. Rezo para que a fome dele não seja a minha, porque aqui embaixo a gente já sabe. Não se grita, não se luta. A gente só espera que o anzol do minhocão não tenha o nosso nome.